Opa! Estamos aqui para mais um episódio do podcast sobre budismo, Buda Louco. E bom, número 3, episódio número 3. Eu já havia gravado esse episódio há um certo tempo, há alguns dias no caso, né? Só que o problema é que depois que eu gravei ele, eu postei inclusive, resolvi excluir. Por quê? Porque eu percebi que poderia ficar melhor. Eu tô tentando ligar aqui a luz para deixar uma iluminação legal aqui para mim, mas enfim. Então a intenção era justamente refazer o podcast, né? Porque é um assunto muito importante, a questão do eu, a questão da vacuidade, a questão da interdependência. É uma questão muito importante e quando eu reescutei, né, escutei novamente o podcast inúmeras vezes, eu percebi que faltou alguns pontos interessantes de estar debatendo, justamente para ficar mais clara a visão que eu estava passando, né, o entendimento ali em si do podcast. Por isso que eu resolvi refazê-lo, né? Então vamos lá, né? O que seria esse eu? Primeiramente é interessante a gente entender o que é esse eu intrínseco que o budismo tanto fala que não existe. Né? É um dos conhecimentos primordiais do budismo, é uma das filosofias mais importantes para a gente entender. E entendendo este fator dentro do budismo, você passa a realmente ter uma evolução espiritual muito grande. Né? Você avança muitos passos dentro do caminho espiritual. Primeiramente, é interessante entender que a própria ciência já veio a estudar esse fator, né, da não existência intrínseca de um eu, e foi comprovado que realmente não existe esse eu, né? E isso é muito interessante porque era algo que o Buda dizia há cerca de 2.500 anos atrás. Então você vê um ensinamento sendo comprovado cientificamente hoje, né? É muito satisfatório. Dá mais vontade ainda, mais fé ainda, né, em seguir o caminho do budismo, na minha opinião. E o que seria esse eu, criado pela mente? É o eu que se identifica com as coisas. É o eu que se separa dos outros, né? Então é aquela identidade que a nossa mente cria, que é gerada pela ignorância, que é a raiz de todas as distorções mentais, né, a ignorância. E esse eu que acaba sendo criado, acaba sendo gerado pela mente, ele vai se apegar a objetos, ele vai se apegar a pessoas, a sentimentos, porque ele precisa ter uma identidade, ele precisa se encaixar em um grupo. Ele precisa, inclusive, criar a sua própria visão, seu próprio ideal, e esse ideal é intocável. Quem tocar nesse ideal receberá um ato de fúria, receberá um ato de um certo ataque, pode vir dessa pessoa que tem esse eu muito inflado. Porque ele se fecha. O ego, né, que é o eu em si, ele faz com que a pessoa se isole muito. A pessoa fica fechada no mundinho dela e tudo que vem de fora desse mundinho é hostil, né? Porque não faz parte daquela. Esse eu te afasta de outras ideias, te afasta de outros pontos de vista. Ele justamente te prende, te aprisiona numa ilusão onde você acredita que está fazendo certo, acredita que está seguindo uma visão correta da realidade, mas na verdade você está numa completa ilusão. Por quê? Porque você criou algo, sendo que você faz parte do todo. Então, quando você cria um eu intrínseco, você está se afastando da interdependência universal. Você está dizendo para si mesmo que você é algo à parte do universo, que você não é, que você não faz parte em si da natureza, mas sim que você é um ser único e independente de, sendo que se a gente passa a analisar profundamente, a gente percebe que não é bem assim. Esse eu faz com que nós acreditamos que somos os nossos pensamentos, por exemplo.
Esse é um dos fatores primordiais que faz com que esse eu seja tão prejudicial para o nosso crescimento espiritual, porque a pessoa sente raiva e ela pensa que ela é a raiva. Ela não entende a raiva como um fator, como um evento psicológico, um evento mental, que é gerado por outros eventos, que estão gerados por outros eventos e vai indo infinitamente. Então é uma questão de centenas de eventos acontecendo que geram esse pensamento negativo, positivo. Você não é esse pensamento. Não existe esse você. Porque você é um aglomerado de interdependências. Você é um aglomerado de fatores que vão complementando outros fatores que geram o seu corpo, sua mente, seus pensamentos, suas ideias, suas convicções. Então é simplesmente um aglomerado de ações, de acontecimentos, né, de interdependências. O que resume basicamente é a interdependência, né? Então, quando eu falei anteriormente sobre a gente se afastar da interdependência universal, isso é uma questão muito fácil de perceber. É só a gente analisar no nosso dia a dia, ou analisar, por exemplo, o universo, como que ele funciona. Por exemplo, para existir um buraco negro, tem que ter existido primeiro uma estrela. E essa estrela, ela tem que ter morrido, né? Porque a estrela não dura para sempre. Um dia ela chega ao seu fim. E aí já entra na questão também da impermanência, né? Que a gente pode até comentar sobre isso em outro podcast. Enfim. Então a estrela morre, ela tem a explosão, que é a supernova. Após a supernova surge o buraco negro, que é como se fosse a sementezinha ali da estrela, né? O que restou da estrela. O que restou daquela explosão, daquela mega explosão, né? Porque a supernova, inclusive, é uma explosão absurda. E o buraco negro por si só também, ele não é algo que dura para sempre. Ele também tem um fim. Né? É comprovado cientificamente também que o buraco negro, com o tempo, ele vai se dissipando, bem sutilmente. Depois de milhares, bilhões de anos, ele se dissipa por completo. O que acontece depois disso? Bom, com certeza vai gerar outro fator. Né? Essa dissipação vai acabar gerando outra coisa depois. Vai acabar complementando algum outro elemento do universal, enfim, algum evento universal ali. Então, nada se perde, né? Nada se cria também. Tudo se transforma. Esse é um ponto muito interessante. Nada se cria, tudo se transforma no universo. Então, o ser humano, ele é apenas um pontinho, um fator dentro de outros fatores dentro do universo. Então, quando você entende que você não tem uma identidade própria, que você é um aglomerado de interdependências, você passa a entender isso e passa a fazer parte do todo. E aí vem a vacuidade, o sentimento de vacuidade. Porque você acabou de tirar aquela personalidade criada pela sua mente, e você agora está num estado de consciência em que você está alinhado com a sua consciência primordial. Né? Você tirou aquele eu que a sua mente criou, que justamente te afastava dessa consciência primordial. Né? E que te criava uma ilusão. Então, quando você está realmente dentro da sua consciência primordial, quando você realmente passa a viver nela, aí vem um sentimento de vacuidade. Vacuidade não é a ausência de alguma coisa, é simplesmente o vazio. Né? É simplesmente um estado onde você tem paz, tranquilidade, você não julga, você não se apega, você é, não, não dá juízo de valor nas coisas, você sabe, você não tem um pensamento artificial da realidade. Você agora faz parte da realidade. Você entendeu que você é simplesmente um fator que é ligado por outros fatores e que você só existe porque centenas de acontecimentos ocorreram anteriormente para que você existisse. A formação do mundo, por exemplo, se deu por conta de diversos eventos, né, de asteroides se chocando com a Terra, de cometas que se chocaram com a Terra e trouxeram elementos químicos,
esses elementos químicos se interagiram com outros elementos químicos que foram gerando diversos aglomerados de vida, e aí foi gerando o que a gente conhece hoje em dia. Então, uma coisa que é interessante citar, que é uma fala de um monge, né, que inclusive eu citei essa questão no primeiro episódio que eu gravei do podcast, onde perguntaram para um monge o que que gerou o universo, né? Como se deu a criação do universo. E a resposta do monge foi muito interessante. O que que ele falou? Ele falou, primeiramente, a pergunta que tem que ser feita é: teve um início? Porque para ter um início tem que ter tido algo autoexistente que gerou os outros fatores subsequentes, né? E nada é autoexistente. Nada se cria por si só, do nada, e começa a gerar outras coisas, né? Nada se cria, tudo se transforma. A gente volta naquela frase novamente, né? Então, antes do Big Bang, que é o conceito mais aceito pela ciência, né, da origem do universo, existiram outros fatores que geraram o Big Bang. E antes desses fatores, tiveram outros fatores que geraram esses fatores, que foram gerados por outros fatores, e aí vai indo infinitamente. A gente regride infinitamente. Esse conceito está muito ligado também com a consciência humana, né? É dito pelo budismo que a consciência humana, a consciência sutil, que é aquela consciência que eu falei no episódio passado sobre reencarnação, né? Que é a consciência sutil que vai para outra vida, que reencarna, vai para outro corpo. Essa consciência sutil, ela não tem nem um início nem um fim também. Ela é o vazio, ela é a vacuidade, ela é paz, ela é tranquilidade, entendeu? Ela é compaixão. Por que ela é compaixão? Porque ela entende que ela faz parte do todo e que aquele outro ser também faz parte do todo. Então aquele outro ser tem a mesma importância que ela. Aquele outro ser também sofre, ela também sofre, portanto ela entende o sofrimento daquele outro ser porque ela também faz parte do mesmo aglomerado de interdependências. Então, naturalmente, a nossa consciência tem a compaixão como característica. Entende? Sem contar que todos os seres são consciências. Dentro do budismo tibetano, a gente entende que os animais já foram humanos em outras vidas, e os humanos já foram animais em outras vidas. Então a consciência do animal, a essência da consciência do animal, não é diferente da essência da consciência de um humano. Então é por isso também que nós conseguimos sentir a compaixão por outros seres. Porque no fim das contas, o que nos move, é o que também move aquele outro ser. Então esse reconhecimento é sutil, é natural a gente sentir essa compaixão. Quando não temos, né, a nossa mente ofuscada e obscurecida pelas distorções mentais. Então quando a gente entende que a interdependência ela está diretamente ligada com a não existência do eu intrínseco e ligada com a vacuidade, nós começamos a realmente ver sentido, né, na ligação desses três fatores. No início dos meus estudos, na verdade, tem muita coisa para entender. Eu tive dificuldade de compreender um pouco da lógica da não existência do eu intrínseco, né? Porque, cara, é muito enraizada essa noção de eu que nós temos no mundo moderno. E por que isso acontece? Refletindo uns tempos atrás, eu percebi que a sociedade nos impõe a criação desse eu. Por quê? Porque nós nascemos numa sociedade onde você tem que se encaixar em um grupo. Você tem que ser um médico, você tem que ser um jogador de futebol, você tem que ser um músico, você tem que ser alguma coisa. Você tem que ter uma identidade própria. Se você não tem uma identidade própria, você não tem lugar na sociedade. Você vira um Zé Ninguém. Ninguém te reconhece, você não tem uma função importante. Então você é meio que obrigado a criar um eu para se encaixar em um grupo.
Você é obrigado a criar uma identidade, você é obrigado a ter uma personalidade que atrai as pessoas, né? Porque a sociedade criou padrões de personalidades que são mais atrativos. Então, se você faz parte desse padrão, você vai ser mais atrativo também. Então, você acaba criando justamente algo superficial. Você cria algo. E quando você cria algo, você acabou de se separar da interdependência do todo. E aí gera sofrimento. Então, quando eu comecei a entender a filosofia da interdependência, eu comecei a entender a não existência do eu, né? Quando eu fui direto em querer entender a não existência do eu tive dificuldades. Mas aí, de novo, quando eu fui ler sobre interdependência, ficou mais claro com o tempo, através de várias reflexões, sobre essa não existência do eu intrínseco, né? E uma coisa que é interessante dizer é que existe uma vertente dentro do budismo chamada Tantra, né? E eu li que o Tantra, ele usa-se muito de técnicas de meditação, de práticas espirituais, de visualização. Então, por exemplo, você visualiza Avalokitesvara, que é um arquétipo, né, da compaixão de Buda. Então eles pegaram como que seria a compaixão de Buda, a compaixão pura no caso, espontânea, verdadeira, se ela fosse um ser, né? Vamos personificar, vamos desenhar a compaixão. Basicamente essa é a ideia de Avalokitesvara, né? É uma deidade e eles desenharam ali ela como representação da pura compaixão de Buda. Então eles visualizam através da meditação dentro do Tantra, né? Eles têm a meditação em que eles visualizam a imagem de Avalokitesvara e fazem a meditação através daquela imagem. Para quê? Para atrair aquela energia de compaixão, de sabedoria, né? Porque o nosso inconsciente, ele trabalha muito com símbolos. Então, quando você pega um símbolo da compaixão e medita sobre ele, o seu inconsciente entende que você está atraindo, né? Acaba atraindo essa energia para o seu inconsciente da compaixão. Então você acaba ampliando a sua capacidade de sentir compaixão. Porém, o Tantra é uma prática espiritual. São as práticas espirituais do Tantra, você só pode passar a executá-las quando você não tem mais esse eu intrínseco ligado a você, quando você dissipa essa noção de eu intrínseco. Porque se você fazer essas práticas com a noção de eu intrínseco ainda, você acaba só inflando mais o seu ego. Então, assim, é algo muito profundo, é muito importante você entender isso. Você acaba é, visualizando as imagens e você visualizando essas imagens pela perspectiva do eu intrínseco, você distorce a real função daquilo. Você acaba inflando mais o teu ego. Então, assim, é muito interessante a gente saber disso, né? A importância do eu, da não existência do eu, no caso. A importância disso é excepcional. Então, a ignorância, ela tem que ser entendida primeiro. Você tem que entender que você é ignorante primeiro para que você não desenvolva esse eu. Porque a ignorância, existem dois tipos de ignorância, né? Que dá para se dizer. O primeiro tipo de ignorância é aquela ignorância em que você entende que existem distorções mentais na sua mente, mas você não sabe como tratá-las. Você não sabe como lidar com elas. E existe aquela ignorância em que a pessoa não faz ideia de que possui distorções mentais e ele acha que ele é as distorções mentais. Ele acha que ele é a raiva, ele acha que ele é o orgulho, então ele pensa que ele não tem como ele mudar isso. Ah, eu nasci raivoso. Ah, minha mãe é raivosa, portanto eu sou raivoso também. Puxei dela isso. Não tem o que fazer. Tem que só se eu nascer de novo. Mas não. A raiva é algo separado. É um evento da sua mente. Você pode superar ela, você pode observar ela. Quando você consegue observar alguma coisa é porque você não é aquilo, certo? Então é só através das práticas mesmo espirituais que você consegue ter esse entendimento. Porque é aquela coisa, eu já citei isso, eu acho, em alguns nos episódios anteriores. Entender algo não é só você saber a teoria daquilo.
mas é você viver aquilo, aquele ensinamento de forma espontânea. Você não precisa mais pensar assim, ah, eu vou agir dessa maneira porque é positivo. Não, você só age. Você passa só a ser aquilo, né? Ahn, então a questão do eu é uma das questões mais difíceis de estar se desprendendo mesmo. Porque, de novo, como eu citei anteriormente, a gente aprendeu desde sempre a criar essa identidade própria, né? Então no budismo a gente visa muito desaprender muitas coisas. Não sei nem se existe essa palavra, inclusive, mas a gente visa muito retirar conceitos e idealizações da nossa mente, né? Porque são coisas que a gente está acostumado a acreditar. E esses fatores criam ilusões, falsas ilusões de felicidade. E esse apego que é gerado pelo eu, são apegos que a gente visa assim, a gente pensa o seguinte, ah, se eu tiver esse objeto, se eu tiver esse momento, se eu viver esse momento, eu vou estar feliz. Portanto, quero viver esse momento mais vezes. Então você idealiza que para você ter felicidade, você precisa de algo externo. Sendo que na realidade a felicidade é um sentimento de bem-estar que surge de uma mente saudável. Então uma mente saudável, ela está feliz em qualquer lugar. Um teste muito interessante que fizeram, que comprova muito isso, foi o seguinte: eles pegaram um monge muito sábio e isolaram ele em uma sala, um cubículo fechado, sem vista sem janelas, né, no caso, sem janelas. Claro, tinha um ar ali, né, o cara não prendeu em um lugar onde deixou ele ali, isso, algumas semanas, e fizeram o mesmo com uma pessoa comum. Né? Uma pessoa comum que eu digo, uma pessoa que não tem práticas espirituais, uma pessoa que tem uma vida mais moderna, né, vamos colocar assim. E a diferença foi a seguinte: o cara moderno, o cara não espiritualizado, vamos colocar assim, ele passou alguns dias, ele começou a ficar irritado, ele começou a ficar muito incomodado porque não tinha nada para fazer. Ele não tinha como assistir uma sériezinha, ele não tinha como estar indo naquele barzinho que ele gostava de ir, naquele restaurante que ele gostava de comer, ele não tinha como conversar com aquele amigo, sabe? Ele não tinha os prazeres que trazia felicidade para ele. Então ele começou a enlouquecer, ele começou a ficar muito irritado. Agora o monge estava tranquilaço, meditava todos os dias, o pouco que ele tinha ali ele se entretia e ficava tranquilão, sabe? Então é aí que a gente percebe que a felicidade não é algo que vem do externo, ela vem do interno. E quando você não tem aquele externo, você tá ferrado, você tá triste. Se a gente pensar, ficou irritado por não ter o externo para agradar ele. Quando a gente fica sem internet, por exemplo, a gente fica angustiado, né? Muitas vezes a gente fica com aquele sentimento de tédio muito grande. A internet volta e a gente fica feliz de novo. Então isso é um grande exemplo de que nós dependemos falsamente, né? Quer dizer, a gente depende realmente de coisas externas para estar feliz, mas que essa dependência ela é falsa. A gente não precisa disso. A gente não tem que justamente estar se apegando a algo externo para se sentir bem. E esse apego vem do eu, que se identifica com as coisas, que ele não entende que você faz parte do todo. Portanto, você é a vacuidade, né? Você precisa só de si mesmo para ser feliz. Você não precisa de algo externo. Bom, então é basicamente isso. Acho que não tem muito mais o que falar sobre essa noção de eu, né? É simplesmente entender que tudo é interligado e que, portanto, nada existe por si só. E se você tem a noção de que você é algo autoexistente, que você é algo único, no sentido de ser um ser único separado dos outros, você acaba de negar a natureza do universo, basicamente.
Uma coisa que é interessante de dizer também, antes de encerrar, acabei lembrando aqui de um fator, é que essa noção de eu, ela cria divisão na sociedade, né? Então, você passa a ter a noção de julgamento e de valores. Então, aquela pessoa que é muito próxima de mim, aquela pessoa eu amo, aquela pessoa realmente eu trato bem. Agora, aquele cara que eu nem conheço, tanto faz, sabe? Porque você acaba justamente dividindo as coisas, dividindo as pessoas. Você não vê elas como iguais. Você acaba projetando muito aquela ideia de que se aquela pessoa me traz um benefício, automaticamente ela é mais importante para mim. Um benefício de um conselho que ela pode estar me oferecendo por ser uma pessoa próxima e entender do meu íntimo, né? Um benefício de justamente eu poder também estar transmitindo o meu íntimo para alguém, estar desabafando. Então a pessoa acaba criando um ideal de que a minha família importa muito para mim, mas aquela pessoa do trabalho, aquele colega do trabalho, não me importa tanto, me importa menos. Então esse eu acaba dividindo a sociedade. Ele vai contra a unicidade e ele vai a favor da dualidade, né? Então, a realidade é que aquela pessoa que passa na rua que você nem conhece, ela tem que ter uma importância para você da mesma forma que aquela pessoa que faz parte da sua família. Porque no fim das contas são todos seres. E todos os seres sentem o que você sente. Sentem o que a sua mãe sente. Porque aquela mulher que passa na rua, aquela mulher que está no ônibus, ela é uma mãe também. Se ela é uma mãe também, se ela é um ser que também sofre, que também fica triste, que também tem apegos, assim como você tem, por que que você vai tratar aquela pessoa diferente de como você trata a sua mãe, né? Então, quando você dissipa o eu, você dissipa essa noção de divisão. Você passa a ver todos como seres, simplesmente seres que existem, que têm a sua função como ser, que é cuidar do próximo, porque o ser humano ele tem a questão da compaixão, né? E o ser humano é o único ser que sabe que pensa. Então ele é o único ser que pode conscientemente cuidar de outros seres. Ele pode ser um deus, agir como um deus, de certa forma, porque ele pode decidir matar algo ou criar algo também, né? Então quando você tem a sabedoria primordial, que é a compaixão, por exemplo, você entende que você tem que cuidar da natureza. Você tem que manter o equilíbrio, porque o ser humano ele tem o poder de desequilibrar a natureza por completo. Ao mesmo tempo ele tem o poder de cuidar dela e manter o equilíbrio. Então esse poder que nós temos, ele é muito forte. Então tudo tem os seus extremos, né? Se uma sociedade ela é muito superficial, significa que ela também pode ser muito aprofundada, muito sábia. Porque a questão da dualidade da natureza, né? Da dualidade da natureza, de que o oceano, por exemplo, o mar, ele pode ter aquela tempestade avassaladora, ao mesmo tempo ele pode estar calmo e tranquilo. Então, se existe um extremo, é porque existe um outro oposto a esse extremo, certo? A questão da polaridade, né, também. Então, o ser humano, ele tem essa dualidade. Então, a partir do momento que você olha um ser humano e você vê que ele é mal, que ele faz mal ao próximo, você não tem que julgar ele, tratar ele como um verme e tratar ele como um ser que não merece viver, por exemplo. Não, porque você passa a olhar aquele ser e você vê que ele está sofrendo. Que ele está num mar de ilusões e ele nem sabe mais o que é certo e o que é errado. Porque o eu dele está tão inflado, o apego dele está tão inflado, que ele não consegue mais enxergar a realidade. E quando você começa a analisar essas pessoas que você julga não gostar, que você julga ser intolerantes, ser é, incômodas, você percebe que você já agiu como essa pessoa agiu em outros momentos da sua vida. Por mais que seja em graus menores, você também teve ações semelhantes a dessa pessoa, ou ações movidas por fatores que movem as ações dela também. Você já se deixou levar pela raiva, pelo orgulho. De novo, por mais que tenha sido em graus menores do que daquela pessoa que você não gosta, que você julga ser intolerante, o que moveu aquela sua ação foi o mesmo fator que moveu a ação dessa pessoa também.
Então, por que que você vai julgar essa pessoa como um ser inferior, como um ser repugnante? No sentido de que você trata ele como um lixo e você subjuga ele? Não, porque você poderia estar na mesma situação que ele. Talvez se você tivesse nascido no mesmo contexto social dele, no mesmo contexto de vida dele, você teria sido uma pessoa como ele é. Entende? Então é uma questão de você estar numa posição diferente em si. E não de você ser diferente. É a sua posição social que é diferente. A sua posição, o seu contexto de vida, o seu contexto geral que é diferente. Não você que é diferente daquela pessoa. Mas o que faz você entender que você é diferente daquela pessoa é esse eu intrínseco que nossa mente cria. Essa identidade única que nós criamos. Então tudo que foge dessa identidade única é diferente de nós, é inferior a nós ou é superior a nós. Por quê? Porque esse eu cria idealizações, né? Ele idealiza as coisas, ele cria padrões que têm que ser seguidos. E se você não segue esse padrão, você está errado. Porque vem do apego, né? Então, se você é apegado a alguma ideia, algum sentimento, e aquele sentimento muda, aquele fator deixa, aquele objeto de apego deixa de existir, você sofre depois, né? Porque você não entende a impermanência das coisas. Você não entende que tudo está transitando, tudo está mudando o tempo inteiro. A nossa mente é um fluxo de energias, de mudanças constantes. Nós não somos os mesmos seres de ontem. Ontem estávamos com outro humor, estávamos com outras ideias na cabeça, estávamos pensando de outra maneira, de outras formas. Já estamos com outra mentalidade, já estamos com outros sentimentos mais fortes. Então é aquela frase né, que tem no budismo também, né? Que você nunca entra no mesmo lago. Você sempre está entrando num lago novo, porque a água ela está sempre transitando. Os peixes não são os mesmos que estão ali transitando naquele momento, né? Então você entender a impermanência é um dos fatores que acabam ajudando você a entender a não existência do eu. Porque o que faz com que você não entenda a impermanência é justamente você ter o apego. E o que gera o apego é o eu. Então você entender os fatores que estão ligados a esse eu intrínseco faz você entender também a ineficiência e a não existência desse eu. É não existência que eu digo porque deve ser confuso, né? Eu ficava muito confuso com isso quando alguém falava pra mim que esse eu não existe. Tá, mas se ele não existe, por que que você tá falando dele? Mas é no sentido de que ele não existe intrinsecamente. Ele não está ligado à nossa essência primordial. Nossa mente cria ele. Então, se ele é criado, é porque ele não existe verdadeiramente, né? Ele precisou ser criado por algo em si. E a nossa mente não precisa. Nosso ser não precisa desse eu. Esse eu só atrasa, só traz ilusão, só traz sofrimento em si. Enfim, então a unicidade é um dos objetivos do budismo, né? A gente atingir essa unicidade, não julgar mais as coisas, não botar valor no que é ruim, no que é bom, porque isso é muito subjetivo também, né? Na visão budista, o ruim é aquilo que traz sofrimento para você e para o próximo. Isso seria uma ação não virtuosa. E o bem seria aquela ação virtuosa que você está fazendo o bem para o próximo, não, está gerando momentos agradáveis, ações agradáveis ao próximo e a si mesmo, né? Então é aquela ação que vai estar sempre trazendo sabedoria, conhecimento para a pessoa, autoconhecimento para a pessoa, né? Porque o autoconhecimento é a base do budismo, é a base de diversas religiões, diversas filosofias, e é ela que nos traz a verdadeira noção da realidade, né? Bom, acho que é só isso que eu tinha para falar nesse podcast. Eu espero que eu não tenha esquecido de nenhum ponto. Mas eu vou estar encerrando esse podcast indicando para vocês um livro. Pois é, um livro muito interessante que eu estou pegando aqui na prateleira para estar lendo o título para vocês certinho.
Esse livro aqui é um livro sobre budismo tibetano, tá? Um livro introdutório, então é muito interessante para quem está querendo se aprofundar dentro do budismo tibetano, querer, na verdade, conhecer o budismo tibetano, né? Um livro introdutório, como eu disse. Então ele passa ali a visão das principais filosofias do budismo, explica sobre reencarnação, explica sobre vários fatores. Se eu não me engano, eu até indiquei esse livro no último episódio, tá? Não tô lembrado agora. Mas eu acho que eu até citei ele sim. Mas eu vou estar recomendando de novo porque ele é muito bom. E muito do que eu falei nesse podcast aqui eu tirei desse livro. Porque ele fala também sobre a questão do não eu, né? Bom, enfim, ele se chama Budismo Tibetano, abordagem prática de seus fundamentos para a vida moderna. Foi escrito por Alan Wallace, né? Ele é um americano, PhD em budismo tibetano e é físico também. Então é um cara muito bem letrado, um cara muito incrível dentro do budismo aí. Um dos fatores também que acaba sendo uma manifestação clara na sociedade desse eu inflado, né? Porque o mundo moderno, eu acredito que o principal fator que gera essa divisão no mundo, que gera conflitos, é esse eu inflado que a maioria das pessoas nesse mundo tem, né? Então isso faz com que o ser humano acabe usufruindo-se da natureza de maneira inconsequente, porque ele não se importa com a natureza. Ele vê a natureza como um objeto, um, como um produto. Ele passa a olhar para ela como algo inferior a ele. Por quê? Porque ele se sente superior através de uma identidade que ele criou. Então ele se sente no direito de utilizar-se da natureza para o seu bem, pro seu lucro financeiro, para os seus estudos. Então ele acaba desequilibrando a natureza. Só que ele esquece que a interdependência está aí. E ele faz parte dessa interdependência. Então, quando ele está danificando aquilo que ele também faz parte, ele está se danificando também. Só que o eu intrínseco, ele não faz você perceber isso. Ele não, ele justamente faz você entrar nessa ilusão de que você é um ser único e especial e que você não faz parte do todo. Notificação do Gabs. É nóis, Gabs, te amo. Não sei se apareceu para vocês o barulhinho da notificação do celular aqui, mas enfim. Meu amigo mandou mensagem. Inclusive o Gabs vai participar de um podcast ainda comigo aqui, tá? Ele é zen budista e ele é um cara incrível. Mas enfim. Bom, então é isso. É, Vou ficando por aqui e espero que vocês tenham gostado desse episódio, né? E bom, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até o próximo.